alegria e satisfação em saber que você tem interesse nesse tema tão atual, no qual a Igreja clama a Deus: aviva a tua obra. O avivamento é uma experiência transformadora, tanto na esfera pessoal, como também coletiva. Te convido a começar nossa reflexão abrangente sobre o tema do avivamento, que foi exaustivamente abordado, estudado e vivido nesse trimestre. Amados, esse tema é de extrema importância para a Igreja, pois ele nos leva a refletir sobre nossa vida espiritual e a buscar um avivamento real e verdadeiro em nossos corações, em nossas vidas. Desde o início dos tempos, vemos que Deus tem um propósito maior para a história da humanidade e de seu povo escolhido. O avivamento espiritual é uma experiência transformadora que pode acontecer tanto na vida de um indivíduo como na vida da Igreja enquanto uma comunidade espiritual representante do reino de Deus aqui na Terra. O avivamento é um despertar do Espírito Santo em nossas vidas, que nos leva a buscar renovadamente a presença de Deus e a desejar cumprir o ID de Jesus para a sua Igreja em relação ao mundo, pregando e ensinando o Evangelho de Cristo, com convicção e poder de Deus, a todas as nações. Nesse sentido, o avivamento é uma intervenção de Deus. Ao longo da história bíblica, vemos exemplos de avivamentos no Antigo e Novo Testamentos. Por exemplo, o avivamento sob o reinado de Josias, que levou o povo de volta à palavra de Deus e à adoração verdadeira. Ou ainda, a pregação de João Batista, que preparou o caminho para a vinda de Jesus. A pregação de João Batista era dura, mas irrompeu em um grande avivamento. Era uma mensagem de arrependimento e preparação para a vinda do Messias. Ele pregava com dureza, chamando as pessoas à confissão de seus pecados e à mudança de vida. Em Mateus capítulo 3 versículos 7 ao 10, vemos João Batista chamando os fariseus e saduceus de raça de víboras e advertindo-os a produzir frutos dignos de arrependimento, pois eles confiavam em sua descendência de Abraão, mas estavam distantes de Deus em seus corações. Apesar da dureza de sua mensagem, muitas pessoas foram impactadas por João Batista e se arrependeram de seus pecados, gerando um verdadeiro e genuíno avivamento. Em Mateus capítulo 3 versículos 5 e 6, lemos que saíam ao seu encontro Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Além disso, a pregação de João Batista preparou o caminho para a vinda de Jesus Cristo. Em João capítulo 1 versículo 23, João Batista disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Assim, podemos ver que a pregação dura de João Batista produziu frutos de arrependimento e preparou o caminho para a vinda do Salvador. Um verdadeiro avivamento espiritual, depois de um longo período de aproximadamente 400 anos entre o último profeta do Velho Testamento, Malaquias, e João Batista. Esse período, também conhecido como o período intertestamentário, que é o período entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Durante esse tempo, não houve nenhum profeta reconhecido em Israel, até a chegada de João Batista. E, é claro, o Pentecostes, que marcou o início da Igreja cristã e o derramamento do Espírito Santo sobre todos os que creram. E falando em Jesus, ele mesmo é um exemplo de ministério avivado. Ele foi cheio do Espírito Santo e focado em fazer a vontade do Pai. E, quando seguimos o exemplo de Jesus, também podemos viver um ministério avivado, cheio do Espírito Santo e focado em pregar aos outros em amor e poder de Deus. Mas o avivamento não é apenas para indivíduos, é também para a Igreja como um todo. Podemos ver exemplos disso na vida de Pedro e Estevão, que foram capacitados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho corajosamente, mesmo diante de perseguições. Quando a Igreja é avivada pelo Espírito Santo, ela se torna uma poderosa testemunha do amor de Deus para o mundo. E o avivamento não é algo restrito a uma época ou lugar. O avivamento é uma realidade global, que tem acontecido em diferentes épocas e lugares do mundo. No Brasil, por exemplo, o avivamento pentecostal do início do século XX teve um impacto profundo na Igreja e na sociedade brasileira. Sim, foi no início do século XX que o Brasil foi impactado pelo avivamento pentecostal, que teve início com a chegada dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles desembarcaram em Belém do Pará em 1910, pouco tempo depois, começaram a pregar a mensagem do batismo no Espírito Santo.
O movimento pentecostal cresceu rapidamente, com milhares de pessoas se convertendo e sendo batizadas no Espírito Santo. Muitos testemunhos de curas e milagres foram relatados, e a igreja pentecostal se espalhou por todo o Brasil. Apesar da resistência e perseguição de outras denominações e autoridades, o movimento pentecostal continuou a crescer e se fortalecer. Hoje, a Assembleia de Deus, igreja fundada por Berg e Windring, é uma das maiores denominações evangélicas do Brasil e tem um papel significativo na história do país. O avivamento pentecostal que começou com Berg e Windring foi um momento marcante na história da igreja brasileira, e continua a influenciar muitas vidas até os dias de hoje. Mas, como eu já disse, o avivamento não é apenas um evento histórico, é uma experiência pessoal que pode acontecer na vida de cada cristão. O Espírito Santo pode avivar o nosso coração e nos capacitar a viver em obediência, amor e poder de Deus, servindo a Deus e promovendo o Evangelho do Reino. E isso não é uma questão de emoção passageira, mas de uma mudança real em nossas vidas, que nos leva a viver em santidade e a buscar a vontade de Deus em tudo o que fazemos. Dessa forma, entendemos que o avivamento não é um fim em si mesmo, mas um meio para alcançar a missão da Igreja de fazer discípulos de todas as nações. Vivendo no Espírito, podemos ser testemunhas fiéis de Jesus e ver o seu reino se expandir na terra. Portanto, que possamos buscar constantemente avivamento do Espírito em nossas vidas e na vida da nossa Igreja. Vamos a seguir fazer uma breve análise do aprendizado de cada lição desse trimestre. Na lição 01, aprendemos que o avivamento espiritual é um despertamento espiritual, uma renovada consciência da presença de Deus em nossa vida. Esse avivamento começa dentro de nós e se espalha para a igreja e para o mundo. É espiritual e trata-se de uma intervenção divina. Na lição 02, aprendemos que o avivamento também aconteceu no Antigo Testamento, quando Deus chamou seu povo de volta à sua vontade e ao seu propósito. Vemos exemplos disso na vida de Moisés, Samuel e Josias, também na vida de Neemias, quando mediante a sua atuação avivada, o povo de Deus se arrependeu de seus pecados e voltou à adoração verdadeira. Na lição 03, aprendemos que o avivamento também aconteceu no Novo Testamento, claramente demonstrado nos Evangelhos, na vida dos apóstolos, nas epístolas e no Apocalipse, especialmente com a chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Esse avivamento trouxe poder e autoridade para a igreja, e muitas pessoas foram salvas e transformadas pela mensagem do Evangelho. Na lição 04, aprendemos que Jesus foi o maior exemplo de um ministério avivado. Ele estava sempre em comunhão com o Pai, buscando sua vontade em todos os momentos. Sua vida foi de obediência e oração, e seu ministério foi marcado por milagres, curas e transformações, e ele nos ensinou a importância da humildade, do amor e da obediência a Deus. Na lição 05, aprendemos que o avivamento na vida da igreja é essencial para cumprir sua missão de levar o Evangelho ao mundo. A igreja se torna dinâmica e atuante. Quando a igreja está avivada, ela é cheia do Espírito Santo, fervorosa em sua adoração, e tem uma paixão pelas almas perdidas. Tudo o que acontece é para a glorificação de Cristo. Na lição 06, aprendemos sobre o ministério de Pedro e como Deus o usou para trazer avivamento à igreja primitiva. Pedro se arrependeu de seus pecados, recebeu o Espírito Santo e se tornou um pregador poderoso, levando muitas pessoas a Cristo. Pedro se torna grande pescador de homens, chamado e preparado por Cristo. Em sua primeira pesca espiritual, são quase 3.000 almas ganhas para o reino. Um verdadeiro avivamento. A 7ª lição trata do testemunho de Estevão, um mártir avivado. Estevão foi um dos primeiros diáconos da igreja primitiva, que foi escolhido para servir às mesas e realizar outros serviços na comunidade cristã. Mas Estevão não se limitou a isso, ele também pregava e testemunhava sobre Jesus com grande poder e sabedoria, o que despertou a ira dos líderes religiosos da época. Ele foi levado a julgamento e acusado de blasfêmia contra Deus e Moisés. Estevão não se acovardou diante da ameaça de morte, pelo contrário, ele proferiu um poderoso discurso relembrando toda a história do povo de Israel e apontando para Jesus como o Messias prometido. Isso enfureceu ainda mais os líderes religiosos que o apedrejaram até a morte. Mas mesmo diante de tamanha crueldade, Estevão manteve sua fé inabalável e orou por seus algozes.
A oitava lição nos leva a refletir sobre o avivamento espiritual que aconteceu em diversos lugares do mundo, em diferentes épocas da história. Desde a Reforma Protestante, passando pelos movimentos pietistas e metodistas, até os avivamentos do século XX, podemos ver a ação do Espírito Santo trazendo renovação e transformação para a Igreja. É importante destacar que esses avivamentos não foram meras movimentações emocionais ou modismos passageiros, mas sim um retorno às verdades fundamentais da fé cristã e uma redescoberta da presença e poder de Deus na vida dos crentes. Esses avivamentos tiveram impacto não só na Igreja, mas também na sociedade em geral, gerando mudanças significativas na cultura e na política. Na lição 09, aprendemos sobre o avivamento pentecostal no Brasil, que começou no início do século XX, em Belém do Pará. Nesse avivamento, Deus derramou seu Espírito Santo de forma poderosa sobre a Igreja brasileira, levando a um crescimento significativo do Evangelho em todo o país. Hoje, o Brasil é o país com o maior número de evangélicos na América Latina. Mas o avivamento não é apenas um evento do passado ou algo que acontece em outros lugares. A lição 10 fala sobre o avivamento na vida pessoal, nos mostrando que o avivamento deve começar em nossas próprias vidas. Quando permitimos que o Espírito Santo nos transforme, somos capacitados a viver uma vida plena e abundante em Cristo. E isso nos leva à lição 11, que nos ensina sobre o avivamento e a missão da Igreja. Quando a Igreja é avivada pelo Espírito Santo, ela é capacitada a cumprir sua missão de pregar o Evangelho a toda criatura. O avivamento não é apenas para nosso próprio benefício, mas é para que possamos ser testemunhas fiéis do amor de Deus ao mundo, e isso se dá através da Igreja local em sua missão e se estendendo às missões transculturais atingindo diversos povos, línguas e nações. Por fim, a lição 12 nos lembra de que devemos viver no Espírito. Isso significa que precisamos estar em constante comunhão com Deus e permitir que Ele nos guie e nos transforme diariamente. Quando vivemos no Espírito, somos mais sensíveis à sua vontade e podemos experimentar o avivamento em nossas próprias vidas e em nossas igrejas. A última lição nos chama a um compromisso pessoal de buscar o avivamento em nossa própria vida e em nossas igrejas. É preciso reconhecer que muitas vezes nos afastamos da presença de Deus e perdemos o fogo da paixão por Ele e por sua obra. Mas não podemos desanimar, pois o Senhor sempre está disposto a avivar a sua obra. Para isso, é necessário arrependimento, renovação da fé, da oração e da prática dos ensinamentos bíblicos. O avivamento não é um fim em si mesmo, mas um meio para que possamos cumprir a missão que Deus nos confiou de fazer discípulos em todas as nações. Que possamos clamar como o profeta: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Abacuque capítulo 3 versículo 2. Em resumo, o avivamento é um tema central na história da Igreja. Desde o Antigo Testamento até os dias atuais, Deus tem movido seu povo por meio do avivamento espiritual. O avivamento não é apenas um evento do passado, mas é algo que pode e deve acontecer em nossas próprias vidas e em nossas igrejas hoje. Que possamos buscar constantemente a presença de Deus em nossas vidas e sermos avivados pelo seu Espírito. Pare por um instante, permita que o Espírito trabalhe em seu coração, em sua mente, em sua vida. Faça comigo, agora, a seguinte oração, com coração quebrantado e contrito, pois Deus te ouvirá. Amado Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus, agradecemos por essa reflexão. Nesse momento, nós nos humilhamos diante de ti e clamamos: aviva, ó Senhor, a tua obra. Reconhecemos que precisamos da tua presença em nossas vidas e na vida da tua igreja. Pedimos que o teu Espírito Santo avive o nosso coração e nos capacite a servir a ti com fervor e dedicação. Ó Deus, sabemos que tu és o autor da salvação e que somente através de Jesus Cristo podemos ser salvos. Pedimos que tu use a tua igreja para levar a tua mensagem de amor e salvação a toda a humanidade. Que o nosso testemunho seja forte e confirmado com sinais, prodígios e maravilhas, e que a tua graça seja evidente em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a buscar a tua face com todo o nosso coração e a obedecer à tua vontade. Que o avivamento que tanto anelamos comece em nossos corações e se estenda para a igreja e para todo o mundo, através da conversão e salvação de milhares e milhares de almas.
Que a tua glória seja manifesta em tudo o que fazemos e que o teu reino seja estabelecido dentro de cada coração, liberto e purificado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Por isso, ó Pai, pedimos que avives a tua obra em nós. Faz-nos arder de novo o teu Espírito Santo em nossas vidas, e nos ajuda a cumprir a nossa missão de fazer discípulos de todas as nações. Em nome de Jesus. Amém.